Bom dia, amigos e amigas. Bom dia, povo e pova, gente boa de todos os lugares hoje, aqui pela Vina Dutra. E vamos nós caminhando em direção a Japericite. Lembrando a todos e a todas que nós estamos vivendo um tempo de pandemia, então, por favor, fique em casa, cuide da sua saúde, usando máscara, também o álcool em gel e mantendo o distanciamento social. Recordando, amigos e amigas, que agora que Petrópolis sofreu essa fatalidade, essa tragédia, existe teorias, teólogos, doutores, mestres, engenheiros e outros professores para poder apontar a solução ou a culpa ou os culpados por tal situação. A gente olha com muita tristeza porque até a época do imperador está sendo colocado em alguns sites. O imperador falou que ali não é o melhor lugar para fazer uma cidade, que o imperador queria comprar outro lugar para ser um local para a moradia, para ser construído umas terras do império, da cidade imperial, etc. e tal. O interessante é que, como toda a política suja que existe no mundo, não só no Brasil, todas as vezes que acontece uma fatalidade, seja de ordem natural ou por causa de guerras, a gente sempre quer aí encontrar e justificar as escolhas e as decisões. A nossa indignação deve ser não para encontrar a saída para a fatalidade. Na verdade, não tem o que discutir, não tem o que falar, não tem o que levantar nesse questionamento. O que nós temos que tentar entender e entender de fato é que o caso de Petrópolis é um caso isolado. Sim, acabou. Mas a ocupação irregular do solo, das encostas e das margens dos rios e praias e mares é uma ocupação política que o povo vai ocupar o espaço onde pode ocupar. A gente cada vez mais observa claramente nas realidades da Baixada Fluminense, sobretudo, que o nosso povo está sem casa. E por estar sem casa, o povo vai ocupando aonde pode, aonde tem condições de morar. Então, a gente concorda que a tragédia, a tomba d'água, o fato ocorrido em Petrópolis não tem nada a ver com a culpa, não é culpa do prefeito ou do governador ou do presidente, vamos dizer assim, a tragédia em si. Mas a ocupação irregular das encostas, a ocupação irregular das margens dos rios, das margens das praias e de lugares que são rebaixadas, a culpa sim é da política errada. E não é deste governo ou do outro governo, é dos governos sucessivos que tem no Brasil. Hoje nós estamos chorando, eu falo nós de forma geral, 177, 178 vítimas de uma situação que está sendo vista como a maior tragédia da história de Petrópolis, pois a coisa foi pesada. Mas a gente olha claramente que o tal fato ele não ocorre simplesmente de hoje para amanhã. Aconteceu devido àquilo que acontece nas cidades em si do Brasil, não falo nem do Rio de Janeiro, é a ocupação irregular do solo. Bom, eu paro por aqui sobre essa análise, ainda olhando para a realidade da Rússia. O conflito está pegado. Nós tivemos aí a Casa Branca se manifestando sobre o posicionamento do presidente em relação a seu apoio à Rússia, a fala que ele usou, aquilo ali não soou bem para a diplomacia internacional, mas é aquilo, ainda vivendo já chegamos novamente a 1.000 mortos pela pandemia por dia, mas parece que o povo já esqueceu. Lembrando que no próximo final de semana é o final de semana, feriadão do Carnaval. Fiquemos com Deus, Deus nos ajude, nos abençoe e vamos nós para o Evangelho do dia. Muito bem, povo e pova, vamos para o Evangelho de hoje. Hoje lendo o Evangelho de São Marcos, capítulo 9, versículo 14 ao 29. A gente observa bem que ontem nós lemos
o Evangelho de Lucas, capítulo 6, não é isso? Versículos 27 ao 38, quando Jesus faz aquela proposta, ele comunica o projeto do Pai. Inclusive nós escrevemos lá em nosso blog, denonato.blogspot, uma análise pessoal, inclusive nós falamos lá no blog, falamos também no vídeo, aqui no nosso canal, nós colocamos aí que não ser violento, não defender a violência, ser contra a violência não é permissão para colaborar e para agir na injustiça ou estar, vamos dizer assim, mancomunado com aquilo que é o erro. Ser cristão e não defender a violência, ser anti-violência, não é um motivo maior para a gente, como cidadãos do reino de Deus, como diz lá no Conselho de Leigos, cidadania batismal, ser conivente com aquilo que atrapalha o reino acontecer, seja a injustiça que for. Às vezes alguns políticos, alguns amigos e alguns cidadãos que não são da igreja costumam usar esse texto para justificar o cristão ser bobão. E ser bobão não é ser cristão. O cristão é aquele que defende a justiça. Por isso, a não violência é uma atitude cristã. Mas ser conivente com a injustiça é uma atitude demoníaca e que escandalize quem quiser. Mas olhando o Evangelho de hoje, Evangelho de Marcos, capítulo 9, versículo 14 ao 29, logo depois da transfiguração, Jesus transfigura diante de Pedro, Tiago e João. Jesus se transfigura e aí nós temos uma experiência de construir a tenda para os três. Pedro fica tão bobão com a cena, e vamos lá, bobão de novo aí, ó, bobão duas vezes. Daqui a pouco eu vou fazer igual aquele apresentador, fala bananão daqui a pouco. E aí a gente olha claramente que foi logo depois da transfiguração que alguém traz a Jesus na multidão uma situação complicada, onde ele fala sobre um demônio que possuía uma criança, uma jovem, um adolescente, e os discípulos não conseguiam expulsar. Talvez nós olhemos hoje para nossas igrejas, para nossas famílias, para a nossa prática, e olhemos bem quais são os demônios que hoje nós temos em nossas vidas, né? Temos aí vários demônios sociais, do desemprego, a falta de tratamento na saúde, os demônios da situação de vida, né? Dos ciclos de violência que nós vivemos em nossa realidade brasileira, também o demônio da omissão e da covardia, mas ainda temos o demônio dito e falado no contexto bíblico e teológico. E nesse sentido, esse pai diz para Jesus que os discípulos não conseguiram expulsar o demônio. Talvez nós não consigamos expulsar certos demônios em nossas realidades, e aí Jesus fala claramente nesse evangelho sobre a importância do jejum e oração. A gente, quando fala em jejum, a gente olha no sentido, o jejum é algo que a gente fala em mortificar o corpo. O jejum é você controlar seu instinto, controlar seus desejos, é você estar ciente. A coisa mais interessante para a gente controlar uma pessoa é deixar a pessoa com fome. A fome domina o ser humano. A fome te ajuda e te coloca num trilho onde a vida da gente entra no campo da submissão. Um povo que passa fome é facilmente subjugado pelo sistema. Um povo que tem necessidades em si, facilmente é subjugado pelo sistema. O Evangelho de hoje, quando traz para nós a notícia do sentido pleno do jejum, também é um controle de si mesmo. O jejum é o controle de si mesmo. E o jejum também consiste em você não estar escravo do seu apetite, seja ele qual for, o apetite para poder, vamos dizer outra, eu tenho uma certa vontade, ganância. A fome, o jejum não é você simplesmente passar fome. Não vou passar, hoje não vou comer para poder. Não, o jejum tem que ser no sentido pleno da palavra jejum, o autocontrole. E a oração que Jesus fala nesse contexto aqui, não é uma oração, como diz os meus irmãos evangélicos, não irmãos separados, mas irmãos plenamente, que a oração não pode ser também apenas um rito externo. A oração é um método, é um caminho de vida que nós devemos ter. A oração é uma forma que nós, homens e mulheres nesse século, devemos ter em nosso agir para com o outro e para conosco. O Evangelho de hoje traz para nós
esta novidade quando Jesus vai até aquele homem e aquele homem apresenta para Jesus aquele jovem que tem um demônio que o paralisa. Hoje, o maior demônio que paralisa a juventude nesse nosso Brasil de meu Deus é o demônio do desemprego. Nós temos milhares de jovens procurando o primeiro emprego. E nós temos aí políticas nada ortodoxas para conceder o primeiro emprego. O Evangelho de hoje ainda traz para nós esse pai preocupado com a vida daquele jovem. O que eu e você, todos nós, como sociedade, devemos fazer é olhar aquilo que Jesus propõe. Tem certos tipos de demônios que só saem com muita oração e jejum. Então é importante nós, quando falarmos em oração e jejum, a gente tem que entrar pelo campo. Primeiro, o jejum é o autocontrole, o controle dos nossos impulsos violentos, o controle dos nossos impulsos, desejos, seja eles qual for, seja ele de caráter físico, emocional, sexual até mesmo. O jejum também consiste em você não estar escravo do próprio apetite. E a oração consiste em você viver. Aquilo que a gente aprende com os santos da Igreja Católica, quando eles dizem que a oração é o jeito em que você vive. Você orar não é você apenas abrir a Bíblia e ler um texto bíblico, ou você debulhar, como diz os antigos, o terço, o rosário, ou você ir na missa aos domingos, aquilo que Oscar Romero fala sobre as semanas injustas. A oração, ela tem que produzir um fruto que muda o nosso jeito de agir e ser aonde nós estivermos. A oração, ela tem que ser externada não apenas com os lábios, mas também com o nosso jeito de ser e de agir na sociedade. O cristão que diz que aceita tudo, que concorda com tudo, dificilmente está rezando do jeito certo. A gente pode até mesmo não concordar, mas devemos ter a obrigação de respeitar. Pois o cristão, ele tem a obrigação de respeitar e com todo carinho, não entrar pelo discurso do ódio. Lembramos do Evangelho de ontem. Não entrar pelo discurso do conflito, mas o discurso onde você vai buscar junto a solução. Mas sem cometer a omissão, dizendo, não posso fazer nada. O Evangelho de hoje, Jesus, quando vai até aquele homem e expulsa aquele demônio que treme todo, que balança, etc. e tal, está longe daquelas propostas de exorcismo de algumas igrejas evangélicas que costumam fazer verdadeiro bate-papo com o demônio nos seus cultos. Jesus nunca, jamais na sua vida terrena, na sua passagem pelo esse planeta, ele ousou a fazer entrevista com o capeta, como alguns pastores e alguns padres também fazem. O Evangelho de hoje ainda traz para nós uma necessidade de também acolher aqueles e aquelas que estão passando por momentos onde o demônio está chagando a pessoa. O Evangelho de hoje nos compromete, sobretudo, com a obrigação de uma oração comprometida, uma oração libertadora. Toda a nossa oração e toda a nossa ação tem que convergir para a libertação. E aí entra a frase de Helder Câmara, quando ele coloca que a gente, quando olha para as realidades do mundo de hoje, os homens e mulheres estão à margem do caminho. Ali temos plenamente um ser humano, um cristão que está passando por um momento de crise, um cristão que está passando por um momento de dificuldade, um cristão que é plenamente homem, plenamente imagem de Deus crucificado. E aí nós percebemos claramente também a ação demoníaca. Alguns acham que a ação demoníaca acontece apenas em algo estupendo. Não, o demônio, ele age no silêncio, age no belo e talvez até apresentando coisas boas que não tem nada de bom. Talvez o que nós cristãos devemos entender é que a oração é para você saber escapar das diversas armadilhas do demônio. Por isso, a oração que o Senhor nos ensinou, ensina-nos a livrar do mal e não deixar cair em tentação. Muitas das vezes, nós
nas nossas orações, não percebemos a ação demoníaca e nós, às vezes, somos instrumentos do mal em nossos discursos, em nossas práticas, até mesmo práticas religiosas. Talvez ainda que nós queiramos esconder-se dentro de uma possível moralidade que não tem nada a ver com santidade. O Evangelho de hoje ainda, quando Jesus fala que a importância da oração e do jejum, Jesus que está chegando no período da festa do Carnaval e a semana da Quaresma, o jejum ele não pode ser uma prática externada. Aí entramos lá no Sermão da Montanha, quando Jesus questiona um jejum para ser visto. O jejum e a oração tem que ser algo interior. Aí voltamos na semana passada, quando Jesus dizia que aquilo que sai do homem, aquilo que o homem comunica, que leva à oração. Bom, eu paro por aqui. O Evangelho de hoje é um Evangelho que nos compromete com a vida e com tudo aquilo que nós somos e que nós temos. Deus nos abençoe e nos ajude, ainda vivendo na esquina, na rua do desemprego, infelizmente, lutando e pedindo a Deus para nos abençoar, para que possamos expulsar esse demônio, que é um demônio do desemprego, e que a oração e o jejum nos ajude a entender e a viver um dia de cada vez. Fiquemos com Deus. Deus nos abençoe e nos ajude. Eu sou Daniel Nonato. Bom dia. I'm happy in your company with no emotion, 'cause my love deserves to be free. I never wanna look at a house in the garden. I never wanna lock you down. I know you're not mine, it's just my turn, but we can still have fun for now.